Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia. E não é sobre otimismo barato ou frases de efeito. A gente vai explorar a mecânica, a engenharia por trás da resiliência humana. Vamos tentar entender a arquitetura de como a gente se reconstrói depois que tudo, simplesmente tudo, desmorona. E a gente já começa com essa frase que, olha, ela resume a jornada inteira que a gente vai fazer aqui. A ideia de que a sobrevivência é encontrada justamente no epicentro da nossa própria destruição. Isso é um conceito que é, ao mesmo tempo, assustador e magnífico. É uma contradição que dá um nó na nossa lógica, né? E para a gente começar a entender essas perdas profundas, o material que a gente analisou traz uma ideia muito poderosa. A gente não está falando de tristeza passageira, de uma fase ruim. A gente está falando de finais absolutos, irrevogáveis. Olha, aqui a gente precisa ser bem específico, tá? A palavra morte aqui não é só uma metáfora para um momento difícil. Não, ela fala da aniquilação total de uma parte de quem a gente é. Aquele eu que existia antes simplesmente morre, acaba. E é aqui que a coisa toda para de ser teoria e vira vida real, sabe? A gente está falando de experiências que, nossa, todo mundo conhece ou já passou perto. O fim daquele relacionamento de anos, a perda de uma crença que guiava a vida, um burnout que apaga a sua mente. São momentos que destroem a versão de nós que existia até ali. Pensa bem, o luto não é só pela pessoa que foi embora. É o luto pela versão de nós que só existia com aquela pessoa. É a morte de uma identidade, de um futuro inteiro que já estava desenhado na nossa cabeça. E isso leva a gente para um ponto de virada que parece não fazer sentido, mas que é extremamente poderoso. É a liberdade que só pode ser encontrada lá no fundo do poço. Uma calma, uma força que surge quando a gente sobrevive justamente àquilo que a gente achava que ia nos destruir. Mas como assim liberdade? Para entender isso, a gente tem que olhar um pouco para como o medo funciona, qual é a mecânica dele. O medo, na essência, vive no futuro. Ele se alimenta da antecipação da perda, da ameaça do que pode acontecer. Então, o ponto-chave é esse. A ameaça deixa de ser um fantasma assombrando a casa. Ela se torna um monstro que já arrombou a porta, quebrou tudo e foi embora. O estrago tá feito. E quando o estrago tá feito, o medo perde o seu poder, perde oxigênio. E essa frase ilustra isso de um jeito brilhante. Aceitar que se chegou no fundo do poço não é fraqueza, muito pelo contrário. É o primeiro momento de clareza total. É o único chão firme o bastante de onde se pode pegar impulso para subir de novo. Partindo daí, a gente avança para um conceito que vai muito além daquela palavra que está na moda, que a gente ouve toda hora: resiliência. Existe algo para lá de simplesmente voltar ao normal. E essa diferença aqui é fundamental. Resiliência é uma coisa, antifragilidade é outra. A esponja volta ao que era antes. A gente não volta. Um trauma grande não te devolve para o estado original. Ele te quebra, mas no processo de se reconstruir, a gente pode ficar mais forte justamente onde quebrou. É por isso que essa frase faz tanto sentido. A força de verdade não está em evitar a batalha, em manter a armadura intacta. Ela está nas cicatrizes, nas marcas, na história dos golpes que a gente sobreviveu. Uma armadura perfeita só diz que a pessoa passou a vida fugindo da luta. Então, como funciona essa forja? É um processo, quase um ritual, em 3 passos. Primeiro, o impacto que te quebra. Segundo, a decisão, a escolha consciente de juntar os cacos. E terceiro, a reconstrução, onde a dor vira uma espécie de solda que te deixa mais forte do que era antes. E tudo isso nos leva para o estágio final, que é talvez o mais empoderador de todos nessa jornada. O momento em que a gente assume o controle total do nosso destino emocional. E aqui está uma verdade daquelas que doem, mas libertam. O sofrimento não vai embora sozinho. O tempo não cura tudo, não. O que quebra o ciclo do sofrimento é uma decisão. É o momento em que a pessoa que sofre decide estancar o sangramento e dar um basta. É uma verdadeira ressurreição em vida. O eu antigo se foi, sim, mas a nova versão que se ergue dos escombros faz isso com uma clareza e um poder diferentes, se recusando a ser apenas uma vítima da própria história. E a gente fecha o ciclo com um paradoxo final, que é impressionante. A nossa ilusão de controle, o nosso ego, tudo isso precisa ser completamente esmagado para que a nossa força de verdade, o nosso núcleo inabalável, finalmente apareça. E no fim, fica essa pergunta no ar para a gente pensar, né?
Será que esse tipo de renascimento, essa força toda, só é possível depois de passar pelo extremo, depois de ser quebrado? Ou será que existe um jeito de chegar nesse lugar só pela consciência, sem precisar do trauma? Fica a reflexão. E se essa análise fez sentido, se tocou em algum ponto, considera se inscrever aqui no canal, deixar seu comentário, compartilhar essa ideia pode ajudar mais gente a encontrar força na própria história.